Eu achava que o Rogério Ceni amasse o São Paulo. Eu realmente achava isso. Realmente achava. Hoje tá nítido, dá pra ver claramente que ele só se importa com ele, que ele só se importa com as coisas que ele faz. Se o nome dele, né, se ele vai conseguir alguma coisa, se ele vai conseguir fortalecer o discurso dele, se ele vai conseguir convencer alguém dessas convicções malucas, né, ridículas, né, de futebol que como técnico pra mim ele não sabe nada. Então eu achava realmente que ele tinha muito amor pelo São Paulo. E hoje eu vejo, pra mim, tá? Isso é opinião minha. Pra mim ele tem amor por ele, pra mim ele tem amor pela carreira dele, pelo que ele pode fazer. O que nos deixa muito chateado, né? O que nos deixa muito chateado com o cenário atual, porque já está escancarado. Até que demorou, né? Até que demorou pra ter uma briga interna no São Paulo, né? Até que demorou pra ter isso, pra acontecer isso, mas já está escancarado há muito tempo que ele não está, que ele não pode ser técnico do São Paulo por uma série de coisas. Por uma série de questões, e não é nem. Não, aqui nesse canal não tem discursinho, não tem falácia, não tem, sabe, não tem interesses ocultos, não é em detrimento dos resultados. Nós tivemos uma temporada horrorosa, tivemos, mas não é só em detrimento dos resultados. Nós estamos vendo Igor Gomes. Não falando especificamente desse último jogo, tá? Independente, nós sabemos que ele não serve, mas a temporada inteira do Igor Gomes, Nestor, Léo Pelé, Reinaldo agora de lateral e os próximos capítulos das invenções. Preferir Rafinha e Miranda basicamente com a mesma idade. Ele não sei se tem a mesma idade, mas ele prefere pôr um lateral na zaga. Coisas que não consegue armar um sistema de ataque. Porque nós temos que falar do ataque, porque a zaga, o sistema defensivo dele, para mim é um dos mais incompetentes que eu já vi. Então, tudo isso nós já sabemos, tudo isso já está claro, já está escancarado. E aí, nós temos que. A nossa diretoria dá nojo, né? Dá nojo, não tem impulso firme nenhum. Já era para ter demitido esse técnico há muito tempo, que não coloca nem meramente os reforços que essa mesma gestão contratou, que nós sabemos que ele não tem a predisposição, que ele não tenta fazer minimamente o trabalho que ele faz com os garotos da base, com os reforços. Não é nem com os garotos da base, mas com aqueles que ele entende que sejam os melhores, os mais adaptados, os mais prontos para a posição, que nós que acompanhamos realmente o São Paulo, que já vimos esses jogadores de outros carnavais, que nós já vimos que esses jogadores são. Já percebemos as limitações de cada jogador. Como, por exemplo, o Léo Pelé. Vocês imaginem se o Gabriel Neves faz o que o Léo Pelé faz a cada jogo, os espaços, você vê os gols do Cano, ele não consegue marcar, ele perde o jogador. É sempre não, mas a grande massa dos gols que nós tomamos é porque o Léo Pelé não é zagueiro, é porque o jogador passa nas costas dele, é porque ele não consegue ocupar os espaços do zagueiro. Vocês já imaginaram o Gabriel Neves que naquele jogo, o Ferrarese que deu os passes lá, ele não gostou. E o Gabriel Neves naquele jogo, se eu não me engano, foi contra o Inter, que realmente o Gabriel Neves fez uma partida, não fez uma partida boa, errou uns passes. Ele que pegou e chegou e malhou o cara na coletiva. Vocês imaginem se é o Léo. Vocês imaginam ele fazendo isso com o Léo, com o Nestor? Imagina o Gabriel Neves errando. E errou porque nós sabemos que não é, aparentemente, não é o mesmo ambiente para alguns jogadores. Tem um ambiente para alguns jogadores que aparentemente são os que ele gosta, que ele gosta do futebol, então ele vai até o final. E outros não tá nem aí. E agora, por que que nós temos que aceitar isso? Não, nós não temos que aceitar isso de jeito nenhum. Nós não podemos aceitar isso porque se ele estivesse jogando jogadores ruins, jogadores que não merecem ser titulares do São Paulo, e ele é o que eu sempre falo aqui, e ele estivesse ganhando e estivesse trazendo o resultado, beleza. Aí nós vamos ter que engolir os jogadores dele. Mas não é o que acontece.
Não traz resultado, não ganha nada, então ele precisa. Isso aqui parece um apelo, né? Mas ele precisa ser mandado embora agora. Nós sabemos que essa diretoria age contra o São Paulo. E eu não sei por que deixa esse técnico horroroso, esse técnico péssimo, pífio, à frente do São Paulo fazendo esse trabalho horroroso. Então, tudo que nós podemos fazer aqui é tentar expor um pouquinho disso. Tentar compartilhar. Compartilhem aí, galera, esse vídeo. Vamos tentar fazer uma voz aqui um pouquinho mais alta. Porque não é possível isso que acontece. Não é possível as escalações dele, as substituições, as alterações. E parece que o Estado... parece que ele é tão louco. Parece que ele tá tão fora do corpo. Sinceramente, eu não sei mais lê-lo. Eu não sei mais o que ele tá pensando, o que ele tá achando. O porquê que ele faz essas coisas. Ele não consegue... Ele acha que tá tudo certo. Ele acha que o que ele fez, o que ele faz nos jogos, está tudo certo. Não dá pra entender, eu não consigo mais ler o que ele tá pensando. Se ele quer queimar jogador, se ele tem jogadores lá, se ele tem uma panela dele, se ele realmente acha isso, se ele não acha, se ele tá querendo prejudicar o São Paulo, eu não sei mais ler. O que eu só sei é que ele não pode mais continuar. O São Paulo está sangrando com ele lá. Ah, te digo, tem milhares de problemas e a diretoria vem de cima, Concordo. Mas nenhuma culpa é do Rogério. Ah, o elenco também não é... Concordo que o elenco não seja igual do Flamengo, não seja igual do Palmeiras. Concordo. Mas eu não acho o elenco tão ruim. Acho sim que nós temos problema lá em cima. Só que aparentemente essa gestão que nós sabemos que é horrível, deixa o Rogério trabalhar em campo. Deixa ele fazer o que ele pensa em campo. Então a diretoria não tá... Eu não vejo a diretoria mandando ele escalar. Eu não vejo a diretoria mandando ele fazer alguma coisa. Concordo que o elenco não é 100% excelente, concordo que a diretoria atrapalha, concordo com tudo isso. Mas nenhuma culpa do Rogério? Todos esses jogos que nós vimos, todas as escalações malucas, todas as substituições malucas, toda a preferência por jogadores piores do time. Piores. Isso aí não é nada culpa do Rogério. Não é nada culpa do Rogério? Bom, eu discordo. Eu acho que, independente do cenário, com esse time que tem na mão aí, volto a dizer... Felipe Alves não é um Cássio, concordo, mas tem se mostrado um goleiro até que ok, pelo momento. Miranda, Ferrarese, Arboleda, Diego Costa, Luizão, acredito que daria para ter montado uma zaga. Acredito que dá para montar uma zaga. Tudo bem, os laterais agora se machucaram, mas também não importa. Igor Vinícius e Moreira, acredito que dá para ter montado uma lateral esquerda. Concordo com as limitações do Igor Vinícius, mas daria. O Wellington, para mim, tinha que ser titular desse time. Luan, Gabriel Neves, Andrés Colorado, Galopo, André Anderson, Patrick. Acredito que dê pra você montar um meio campo. Thales Costa, gosto. Acho que tem muito... Acho que tem muito potencial pra ser usado. Pablo Maia que pra mim não pode ser primeiro volante, pra mim de segundo volante. Pra mim é montagem errada dele. Aí nós temos Nahuel Bustos, Luciano Caleri, eu acho um ataque forte. Eu acho sim que não tem o ponta rápido. Tinha Marquinhos e Rigoni que ele escanteou, mas não tem o ponta rápido. Beleza. Mas não consegue montar nada com isso? Não consegue fazer nada com esses jogadores? Fora que aí você tem um elenco recheadíssimo no banco, né? Você tem o Marcos Guilherme, Alisson, caras que eu não gosto, tá? Mas você tem peça assim, porque você fala dos desfalques, das lesões. Você tem Marcos Guilherme, você tem Alisson, você tem Igor Gomes, você tem Nestor. Caras que podem repor ali no caso de expulsão, no caso de lesão. Eu não gosto muito, mas você acha que esses caras não podem jogar um jogo ou outro? Não dá mais pra fazer mais nada? Eu não concordo nem um pouco. Nós tivemos aí a briga do... O Nicola falou que teve uma discussão muito acalorada, o Patrick com o Rogério Ceni, um embate direto, coisa que já era esperado, né? Coisa que já era esperado, porque nós vimos o Patrick, pra mim, um dos destaques do elenco do São Paulo nessa temporada. Pra mim, um cara que joga muito mesmo. Pra mim, também joga em um ambiente muito desfavorável, em questão de tática, né? De tática, até mesmo posicionamento. O posicionamento do Patrick agora parece que ele arrumou um pouquinho mais, que ele tá jogando mais ou menos como ele jogava no Inter e no Sport. Agora, porque nós vimos ele colocar o Patrick isolado com o Caleri de atacante, né? Outra convicção equivocada, errada. Agora parece que o Patrick tá mais ou menos na posição dele. Patrick é um cara que sempre rendeu bem, né? Nós vimos que mesmo sem esquema tático nenhum, o Patrick dava um rolinho,
Paulinho cruzava, sempre conseguiu carregar alguém no corpo e cruzar pro Caleri, que é a única jogada que esse técnico incompetente, horroroso, ridículo em questões técnicas, né, tem. E aí nós vimos a briga aí, né? E o que não é surpresa nenhuma, o que já era esperado. Eu só, pra mim até que demorou, porque é um cara que aparentemente sabe jogar bola, é lúcido, conhece muito mais do campo do que o Rogério Ceni. Não o Rogério Ceni como goleiro, tá? Mas essa parte de montagem, de substituição, qualquer um pra mim conhece mais que o Rogério. E o Patrick, um cara que aparentemente chama a responsabilidade, muito, muito legal o que o Patrick tem feito pelo São Paulo. Ainda mais agora, já gostava do Patrick, agora gosto mais ainda dele tentar fazer o melhor, porque você tá ali na loucura, você tá no meio de uma loucura. Eu acho que em muitos determinados momentos você vê ele tirando. Você vê ele colocando Marcos Guilherme de lateral esquerdo, Reinaldo de ala direita, substitui os melhores, Ferrarese não tem chance, Gabriel. Não é que não tem chance, esses caras, nós sabemos que são claramente preteridos, Miranda não joga, você entra ali numa loucura diária, numa rotina de loucura do dia a dia, e aí você fala assim, mas o que será que tá acontecendo? Eu acho que, né, você fala, nossa, mas realmente eu tô muito errado. Realmente, o Igor Gomes, como é que um cara, um gênio desse tá no banco? Nestor realmente faz muita falta. Então você fica ali na loucura, eu acho que isso né, parece que cega um pouco. Então o Patrick, de uma forma muito heróica, digamos assim, aparentemente teve esse embate. E a informação que o Nicola traz é que teve essa briga, esse embate direto do Patrick com o Rogério Ceni no vestiário, que ele estava questionando a saída dele, que sempre que o time tá indo bem, ele pega e dá um jeito de estragar o time, né? Ele começa a mexer lá e você fala, nossa, não pensaria igual o Rogério Ceni. Aí no jogo dá tudo errado. E o Patrick já em várias vezes aconteceu isso e ele aparentemente não gostou. Falou, pô, Rogério, mas questionou e parece que alguns jogadores mais velhos lá, uns jogadores mais experientes do elenco também ficaram do lado do Patrick. Então parece que o negócio foi um desgaste ali e nós sabemos como é que é o Rogério Ceni quando você discorda dele, quando você tenta falar alguma coisa para ele, parece que é muito complicado, porque nós vemos diariamente que ele não tá. A impressão que eu tenho é que ele não tá nem aí pra opinião de ninguém, que ele tá cagando, que ele vai colocar tudo a perder, que é só o que ele acha e está claro que ele está 100% errado, né? Aí você vai me falar, te digo, o Diniz não era pra ter saído. Gente, eu não concordo. Pra mim, os piores técnicos da história do São Paulo tinha sido Jardine e Fernando Diniz. Agora o Rogério Ceni, pra mim, acho que o Rogério, acho que ele não ganha nem do Jardine. Pra mim, ele é um dos piores de todos. E aí eu pergunto pra vocês, gente, esse Diniz do Fluminense, esse Diniz que tava no Fluminense, era o Diniz que tava no São Paulo? Eu acho que não. E o Diniz, qual que é a grande diferença? Ele arrumou a zaga. Ele parou de ser idiota, ridículo, com aqueles passes na zaga. E ele parou de tomar. Aparentemente, ele parou de tomar aqueles gols bobos. E o Rogério para com as bobeiras? Ele escala o time certo? Ele faz. Não. Parece que eles usam do São Paulo aqui de experimento. Então, essa diretoria que aparentemente agora faz de propósito de contratar técnicos que não estão prontos, de técnicos que, sabe, técnicos que chegam para experimentarem táticas no São Paulo. Tá na hora de parar de fazer isso, né? Tá na hora de parar de fazer essa cachorrada com o São Paulo. Os caras vêm aqui fazer escolinha, vêm aqui fazer estágio no São Paulo. Eu tenho uma tática moderna, eu tenho uma proposta super moderna, vou experimentar tudo, vai ficar perdendo tudo, e aí quando chega em outro time que não deixa eles fazerem isso, aí eles tentam fazer um trabalhozinho um pouquinho mais sério, fecha a casinha. Então isso é ridículo, isso pra mim me dá nojo, sabe? Me dá nojo. E aí nós temos uma questão que talvez a mídia tenha vencido, né? Essa mídia que nós conhecemos. Alguns de vocês mais velhos do que eu, que acompanham aqui o canal, que é bem bacana, já estão até mais acostumados do que eu. Eu cresci em um ambiente, todos nós, né? A maioria de nós, né? E quem é mais velho sabe como a mídia atua, como a mídia trabalha contra o São Paulo. Não fazendo as perguntas certas na coletiva, deixando muitas vezes o São Paulo de lado, não tentando expor o real problema, tentando colocar o São Paulo ali a banho-maria.
como mesmo deixar a continuidade do Diniz naquela época, como mesmo não fazer um grande estardalhaço para a saída do Rogério Ceni. Nós sabemos como eles trabalham contra o São Paulo e aparentemente o golpe dessa vez foi bem dado, né? Porque o Rogério aceita isso. O Rogério está com esse discurso. Parece que ele é um cara da mídia dentro do São Paulo contra o São Paulo, né? Não expondo os reais problemas, não admitindo os erros, fazendo um péssimo futebol, tentando enganar e mentir para a torcida. Então é simplesmente muito vexatório, muito triste o que tem acontecido no São Paulo hoje. Esse vídeo aqui ele tá mais para um apelo, compartilhem isso para quem vocês quiserem, porque esperar a atitude dessa diretoria, que já era para ele ter sido demitido, não foi contra o Fluminense. Já de muitos outros jogos que ele já deveria ter sido demitido do São Paulo, e isso não acontece, é óbvio que é falta de pulso firme dessa gestão que, infelizmente, não quer olhar o futebol do São Paulo. Então eu peço encarecidamente para vocês compartilharem, vamos tentar dar um pouquinho mais de força para isso aqui. Eu não vou desistir, eu não vou deixar essas mentiras à frente do São Paulo que sangram e detonam cada vez mais o clube, cada vez mais a instituição todo dia. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Se inscrevam no canal, ative o sino, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.